Negative, K. Nothing further. Just city cabbie in the corner. Boa tarde, estamos aqui na Diretoria de Operações da Briosa, Polícia Militar, mais precisamente com o Coronel Jones, que hoje é o diretor de operações da Briosa. Coronel Jones, prazer enorme revê-lo, muito boa tarde, muito obrigado por nos receber. Boa tarde, Frota, é uma satisfação recebê-lo, já fazia algum tempo que eu não lhe via, e para nós tem sido uma honra atender o seu pedido de dar essa entrevista, falar um pouquinho das demandas que são executadas pela Diretoria de Operações. Coronel, vamos começar num assunto que é muito assunto. A Diretoria de Operações deve estar sobrecarregada em termos de serviço no que diz respeito a esse período de pandemia, né? A gente sabe hoje das restrições, da situação de efetivo, mas a Diretoria de Operações está aí firme e forte, né, também na coordenação desses trabalhos. Policiais na linha de frente, na rua, Coronel. Perfeitamente. A diretoria ela é o órgão estratégico da estrutura da Polícia Militar, é um dos órgãos estratégicos. Nós somos subordinados diretamente ao comandante-geral, Coronel Matias, que demanda para a gente todas as diretrizes e todas as demandas relacionadas a operações. Nesse período de pandemia, como muito pode ser observado pela sociedade amapaense, a Polícia Militar ela está diuturnamente nas ruas. Claro que esse esforço, esse trabalho que vem sendo realizado é junção de forças, Frota. Não adianta dizer que só a Polícia Militar está na rua executando o policiamento. Nós temos o apoio da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Bombeiro Militar, a CETEMAC tem sido também grande parceira. A vigilância sanitária também nos auxiliou e nós temos auxiliado eles nas operações de fiscalização, né, do isolamento social e até mesmo do lockdown, quando houve os 15 dias de lockdown, que nós estávamos atuando aí em parceria com esses órgãos. As demandas aqui na diretoria são grandes. Realmente, a nossa missão é trabalhar com os grandes eventos e médios eventos. Agora que, por conta dessas dificuldades que existem de efetivo, a gente acaba se envolvendo também nos pequenos eventos, porque a gente tem que capilarizar as nossas demandas para os demais batalhões. E a gente tem sido, assim, um órgão pacificador, um órgão de coordenador com essas unidades, porque a dificuldade existe, e eles compartilham conosco, e por nós sermos o órgão estratégico, o setor estratégico da instituição, a gente tem como fazer um feedback com todas as unidades. Aí eu preciso desencadear uma operação lá na área do 4º Batalhão em Santana. O 4º Batalhão ele tem uma particularidade. Ele é um batalhão que é responsável pelo trânsito, pelo policiamento de guarda. É uma situação ímpar ali naquela localidade. Macro, né? E demanda de efetivo. A gente desloca daqui o apoio do tático, do BOP, até mesmo dos batalhões de área, para a gente reforçar o policiamento lá nas operações que são startadas. Coronel, a gente sabe, né, que parece que houve essa integração, ou seja, até por falta de pessoal, de efetivo, houve a integração entre batalhões, ou seja, um batalhão naquela área, naquele setor precisava de um trabalho de efetivo e vinha de outro batalhão, é isso mesmo? Houve essa integração? Ela existe, ela é um fato real. Hoje a gente só consegue atender as demandas que chegam para a gente através da união de esforços. Não adianta só o 2º Batalhão realizar o policiamento na área do 2º Batalhão, que eles não vão dar conta. Coronel, então é força integrada. No caso, Coronel Jones, os interiores, batalhões de interiores, também tem supervisão dessa coordenação do DOP? Com certeza. A Diretoria de Operações ela é o órgão macro da instituição. Ela atende todos os municípios, todos os distritos. Aonde tiver um destacamento nosso, onde tiver um batalhão, a diretoria ela abrange esses locais. Só para você ter um exemplo, nós estamos com policiais no Oiapoque, nós estamos com policiais reforçando o policiamento em Calçoene. Então, assim, a unidade solicita o apoio, a gente faz a gestão junto ao comandante e encaminha aos voluntários para que eles passem
uma semana, 15 dias, 10 dias, a depender da demanda daquela localidade. Da necessidade. Exatamente. Coronel Johnny, e nesse período de pandemia, aconteceram algumas operações extra-pandemia, por eventos, outras situações, ou não? Estava tudo parado e o foco maior foi a pandemia? Na verdade, o foco maior foi a pandemia. Só que a gente não deixou de realizar a nossa operacionalidade. Os batalhões continuaram a atender a operacionalidade das suas circunscrições e nós entramos com o aporte, com o reforço da operação Covid, para que realmente a gente pudesse fazer com que as pessoas se conscientizassem que elas precisavam e precisam ficar em casa nesse período de pandemia. Coronel, para que o nosso público possa entender, para que uma operação venha a ser feita, né, em determinado bairro, em determinado lugar, como é que se inicia esse processo? É uma solicitação do comando, uma solicitação do bairro, uma solicitação ali do batalhão? Como é que se dá tudo isso, Coronel? Perfeitamente, excelente pergunta. Na verdade, como eu falei anteriormente, nós somos o setor coordenador da instituição, o órgão estratégico, o segmento estratégico da Polícia Militar. O batalhão de área, ele recepciona a demanda da comunidade, ou a gente avalia nos nossos dados estatísticos, porque a diretoria de operações ela tem uma divisão estatística, que todas as ocorrências, tudo que acontece no CIODES, cai aqui na nossa divisão de estatística. E através disso a gente tem condições de fazer um levantamento, de saber qual é o bairro e o tipo de ocorrências que aumentaram. Mas, normalmente, ela é startada pelo batalhão. O batalhão avalizou ali que a situação demanda realmente uma operação extraordinária, intensificar, saturar um determinado bairro, e eles fazem contato conosco, porque aqui a gente vai reunir as demais unidades para que a gente possa direcionar um suporte de efetivo para aquele local. Coronel Jones, quando o senhor fala isso, é aí que se dá a importância da denúncia daquela pessoa que mora lá no bairro, do que está ocorrendo ali. Não deixar de denunciar, para que vocês venham a ter essa informação através dessa estatística. Perfeito. Muita coisa também chega do cidadão, da população, daquela comunidade. Hoje, com a filosofia de polícia comunitária, o cidadão está mais próximo da polícia militar e a polícia militar está mais próxima do cidadão. Então, esse cidadão, eles são os nossos olhos, os nossos ouvidos. Muita coisa chega através do 190. Outras, eles vão diretamente lá com o comandante do batalhão de área. A ajuda das redes sociais não tem também muito, o WhatsApp hoje, que filma, Hoje a tecnologia, essa ferramenta digital, ela é de suma importância. Cada batalhão criou seu disque denúncia e essas denúncias elas são filtradas. E através desse filtro também é uma fonte de informação na qual a gente avalia e starta uma operação. Coronel, nós sabemos que a população aumentou, nós sabemos que geograficamente a capital aqui mesmo em si aumentou, né, e às vezes muito de uma forma desorganizada. Isso também traz para a Polícia Militar um olhar diferenciado, porque muitas das vezes há um crescimento desorganizado e ali não se tem aquela fiscalização necessária. Mas a polícia está lá sempre presente? Perfeitamente, Frota. Dificuldades existem e a gente cria em cima dessas dificuldades oportunidades. As oportunidades são criadas através dessa junção de forças. Um exemplo, 2º Batalhão. Vou falar dele porque por 2 vezes eu fui comandante daquela unidade e fui subcomandante também. O 2º Batalhão tem uma área imensa, em torno de 27, 28 bairros. Mais Macapaba. E mais o Macapaba agora. Macapaba 1 e 2 tem uma população municipal de 25 mil habitantes, que se a gente for analisar a população do estado por municípios, talvez seja ali o 5º município, o 6º município em termos populacionais. Tá? Aí você tem um batalhão, que tem em torno de 200 policiais, 250 existentes lá. Você vai analisar que humanamente é impossível você fazer um policiamento com 200 e poucos policiais. Aí que entra a junção de forças. Lá eu tenho uma viatura do tático fazendo policiamento, reforçando o policiamento da área do 2º Batalhão. Eu tenho uma viatura do BOP também reforçando o policiamento lá. Tem viatura do trânsito que atende aquele local ali. Então a gente vai unindo forças
para que a gente possa realmente fazer frente à demanda, fazer frente à violência. Ok, Coronel. O povo pergunta. Coronel Jones, como é feita a elaboração de uma operação da Polícia Militar? Como a gente já esmiuçou aqui, a gente recebe a demanda, seja da população, seja do batalhão. Normalmente vem através do batalhão. A gente avalia o local onde vai ser operacionalizado, colhe contato com as unidades operacionais para que a gente possa realmente unir forças e atender a demanda. Então, normalmente, a primeira fonte é o cidadão, que repassa para o batalhão repassa para a diretoria de operações. Algumas coisas chegam através de ordens judiciais, por exemplo, como uma reintegração de posse. A reintegração de posse ela é um pouco mais complexa, porque a gente tem que fazer um levantamento de inteligência no local que vai ser reintegrado. Através desse levantamento de inteligência surge um relatório. Através desse relatório, a gente volta para a Justiça, mantém contato com o oficial de Justiça e ali a gente monta a operação. No bairro não é diferente. Chega a demanda, a gente verifica que tipo de ocorrência, que tipo de problema tem ali e a gente direciona o nosso efetivo. Conversando aqui com o Coronel Jones, diretor hoje da DOP, aqui na nossa briosa Polícia Militar. Vamos no pequeno intervalo comercial. Pequeno mesmo. Fica ligado. Já já a gente volta. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível. Perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Coronel, primeiro quero parabenizar os resultados das operações e, ao mesmo tempo, solicitar que essas operações sejam repetidas vezes e principalmente nas regiões ribeirinhas, Coronel. Parabéns pelo trabalho, o senhor é o comandante que a gente esperava na Polícia Militar. O resultado do seu trabalho, da sua dedicação, inclusive como linha de frente, só mostra que a Polícia Militar está no comando certo. Um abraço. Nós temos um efetivo reduzido. O nosso policial, ele tem o descanso previsto em lei, ele tem férias regulamentares, ele tem as licenças especiais, ele tem a licença médica, que o policial adoece, é um ser humano. Então, se a gente fizer todos os dias uma operação, a gente vai saturar o nosso policial, porque normalmente quem participa da operação é o pessoal que está na folga, ou o pessoal da administração. O policial que é da administração, ele tem essa demanda interna, mas, junto a isso, ele tem a demanda operacional. Por exemplo, Operação Covid. É o policial da administração que está fazendo trabalhando na Operação Covid. Claro que com apoio das unidades de área. Mas todo o nosso efetivo da administração está envolvido na operação. Então, por conta desse efetivo reduzido, respeito à folga do policial, a gente não tem condições de fazer todos os dias uma operação. Senão a gente vai saturar o policial, vai sacrificar o nosso policial. E ele precisa ter o descanso dele, que é um ser humano. Estamos de volta aqui com o Coronel Jones, na Diretoria de Operações da nossa briosa Polícia Militar. Batendo esse papo, trazendo essa informação para você, como esse órgão da instituição funciona. Coronel Jones, falando de números, de operações, de ocorrências, o que o senhor diria para a gente em comparativo de 2019 a esse ano 2020? Perfeitamente. Eu até fiz aqui uma colinha, porque como a gente trabalha com a estatística, com certeza, números, às vezes a gente pode dar um dado que é equivocado. Okay. Então a gente faz uma colinha aqui, uma síntese das ocorrências, para que a gente possa passar para o nosso público, nossos telespectadores aí, saber os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Briosa, como muito Polícia Militar. O senhor falou. A gente normalmente tem desenvolvido várias operações, não só a Operação Covid, mas as operações Saturação, Orla Segura, as operações
de final de ano, as operações de carnaval, as operações de quadra junina. Então, tem muito evento. Recentemente é da banda no carnaval. A banda, né, que é o nosso maior. Grande operação. É o maior evento. Foi um evento que a gente diz assim que o saldo foi muito positivo. Com certeza. Apesar do efetivo, das dificuldades que existem, porque quando a gente lida com várias instituições, sempre existem problemas, mas são problemas que são sanados. Então foi uma operação positiva, que não houve mortos, isso para a gente é de suma importância, vidas salvas, algumas ocorrências corriqueiras. Então, só para você ter uma ideia, hoje, fazendo um comparativo 2019-2020, o bairro Central é o que mais tem acionado o 190. Justifica-se pela área comercial, coronel? Sim, porque se você prestar atenção, tudo converge para o centro da cidade. Com certeza. Né? Nosso centro comercial está ali, tudo converge para lá, movimento de pessoas, circulação de dinheiro, principalmente na época de pagamento. O dado que eu vou passar para você é referente ao período. Hoje nós estamos no dia... Quase dois trimestres. 5 de junho. Quase o segundo trimestre. É referente a 5 de junho do ano passado. Então, só o bairro Central, ela fez uma solicitação de 1.869 solicitações de atendimento de ocorrência, né? Então, houve um decréscimo do ano passado para esse ano, de menos 4%, 4,20%. Isso se deveu também à própria pandemia, né? O comércio fechou. A pandemia, a intensificação também do policiamento no centro comercial, porque hoje a Polícia Militar ela não trabalha mais de forma empírica. A gente tem uma ferramenta científica que é a nossa estatística. E ali a gente tem como acompanhar... Atingir os pontuais. Né? Exatamente. Então, as nossas operações hoje elas são cirúrgicas. Elas vão aonde o fato está acontecendo. Eu não trabalho mais com empirismo. Eu acho. Isso acabou, faz muito tempo que acabou. Então, a gente tem como direcionar o nosso efetivo, tem como fazer as nossas operações cirúrgicas. Só um exemplo. Com melhores resultados, coronel? Com certeza, com certeza. Você consegue, através do mapa termal, mapa de violência, você enxergar aonde precisa ser atuado. Envolvendo também aí o serviço de inteligência da Polícia Militar. Claro. Hoje, quem tem a informação tem o poder. E o órgão que trabalha sem informação, ele fica cego. Então, nós temos nosso segmento de informações aqui dentro, cada batalhão tem o seu, e esses setores de inteligência são de suma importância para a gente. Coronel Jones, eu lembro a Polícia Militar em muitas dificuldades há tempos passados, principalmente na sua logística, né? Eu lembro que cheguei a ver policiais empurrando carro por defeitos, carro ruins de se usar, policiais rodando em carros aí, fazendo diligências, fazendo atendimento com pneus carecas no arame, a falta de combustível. Eu cheguei a ver, né, a polícia, batalhões ter carro e não ter policiais, ter policiais e não ter carro, ter carro e policiais e não ter a gasolina. Hoje isso, né, normalizou, a logística está superado, graças a Deus, a né? gente vive um momento muito bom na questão de logística. Precisa melhorar, mas futuramente a questão de efetivo, aonde eu queria entrar é exatamente nessa parte de efetivo. A gente sabe que o natural da Polícia Militar hoje seria até 8 mil homens, 7 mil e poucos homens, né? Que na realidade nós temos 3 mil e pouco, apesar dos concursos que têm acontecido, né, numa chamada muito pequena, mas tem acontecido e tudo mais. Isso tudo por conta, né, de aposentadoria, licenças policiais à disposição aí de assembleia, de promotoria e tudo mais. Tudo isso soma e diminui esse efetivo. Nós conversávamos uma vez em off e o senhor me dava um cálculo muito preciso, muito importante, né? E eu queria que o senhor falasse para a gente aqui o que seria necessário para que hoje a gente chegasse, em alguns anos, a esse efetivo de 7 mil e poucos anos, que seria o ideal para a nossa Polícia Militar. Perfeitamente, Frota. Hoje o nosso efetivo previsto é 7.932 homens. Então não fui longe, 8 mil. Nós temos em torno de um pouco mais de 3.200. O nosso grande problema hoje são as aposentadorias, as reservas remuneradas. Por exemplo, a minha turma, que é de 90, ela completou 30 anos. Foram 300 policiais que entraram naquela época. Todos, a grande maioria, 99%, estão na reserva da minha turma, de 90. E não houve essa reposição normal, natural?
Na verdade, não houve uma solução de continuidade, porque se cada gestor que passou à frente do governo tivesse promovido, o Estado tivesse condições de promover no mínimo um concurso por ano. O que nós precisaríamos, coronel, por ano de policiais entrando nas fileiras aí da briosa Polícia Militar, para que nós chegássemos num período curto de tempo, aí em 10 anos, por exemplo, ao normal, a 8 mil homens? Que nós mantivéssemos todo ano concurso. De quantos homens necessitaria? Se nós conseguíssemos manter os 300, não é o ideal, mas já minimizaria o problema. Mas todo ano nós tivéssemos concurso, houvessem chamadas, porque o que é que acontece? A turma de 89 saiu ano passado, 1º de junho, a turma de 90 saiu no dia 15 de março, a segunda turma de 90 sai agora em agosto, mas já tem aí o pessoal de 94 saindo também, porque o Estado, eles podem pedir a reserva remunerada com 25 anos, ainda está valendo. Nós, federais, só podemos pedir com 30. Então, está saindo os federais, os últimos federais estão indo embora ainda esse ano. O Estado começou a aposentar os seus servidores e a gente precisa manter essa continuidade. Nós tivemos um concurso ano passado, 2 concursos, se não me falha a memória. Já fizemos uma chamada para a 3ª turma de soldados. Completa parte do efetivo, mas tem muita gente também saindo. Então se corre o risco de diminuir cada vez mais esse efetivo, em vez de aumentar? Exatamente. Se não houver uma continuidade nos concursos públicos, a tendência é essa. Coronel porque Jones, vai sair mais do que vai entrar. Coronel Jones, para que nossos telespectadores entendam, né, uma viatura de um batalhão, qualquer um dos batalhões, ela trabalha com 3 homens. Perfeito. Quantos homens diariamente, que tipo de escala, quantos homens diariamente se necessita para uma viatura trabalhar 24 horas, coronel? Explica para o nosso telespectador. Perfeitamente. Você, telespectador, que quando avistar uma viatura na rua com 3 policiais, para que seja mantida a folga regulamentar 12 por 24, 12 por 72, eu preciso de 15 policiais para mobiliar aquela viatura. 24 horas. Por 24 horas. Nossas viaturas não param, as viaturas diárias não param, são 24 horas. Sai guarnição, entra guarnição. O trabalho é diuturno. Então, 24 horas a Polícia Militar prestando serviço para a sociedade. Para que eles entendam melhor, mais especificamente, mais didaticamente falando, coronel, eles trabalham 12 horas. Folgam 24. Folgam 24. Trabalham à noite, 12 horas. Folgam 72, com uma escala extra de 6 horas. Isso para uma viatura que trabalha com 3 homens, né, com coronel? 3 homens. Porque há casos de viatura que trabalha com 4 homens. As viaturas especializadas, como o BOP, trabalham com 4 homens, o Tático, algumas vezes, trabalha com 4 homens, é a doutrina deles. Que aumenta a necessidade de pessoal. Mais homens, mais policiais, exatamente, para que a gente possa atender a demanda. Agora, coronel, a diretoria de operações, né, ela sente aqui, quando começa a fazer estrategicamente uma operação, né, essa situação só no efetivo, ou outra situação também complica, de certa forma? Não, hoje o nosso gargalo é efetivo. Graças a Deus, a nossa logística está boa. Eu entrei em 1990 na instituição. Eu cheguei a trabalhar na rua utilizando um bastão e o meu companheiro um revólver com 5 munições, porque não tinha munição para repor. Não tinha arma suficiente para o efetivo. Hoje nós temos a munição, nós temos a arma, nós temos o colete, nós temos a viatura, nós temos o combustível. As viaturas, na medida do possível, têm tido a sua manutenção preventiva e corretiva. Então a gente está fazendo o trabalho. Coronel Jones, agradecendo já, e uma última perguntinha, né? As 7 facções hoje instaladas no Estado estão sob um olhar, né, diferenciado desse setor de operações da Polícia Militar? Tem trazido alguns problemas relevantes no decorrer do dia a dia dessa diretoria de operações? Como é que o senhor vê toda essa situação desse crime organizado, porque eles são organizados, né, no que diz respeito à sua diretoria? Com certeza. Como eu falei anteriormente, a gente trabalha com informações. Essas organizações criminosas, hoje, elas todas estão levantadas, nós temos o levantamento das que estão atuando, mas nós estamos fazendo frente a elas. A geografia do Estado, ela ajuda as polícias de um modo geral, porque hoje
A gente entra em qualquer lugar, não tem lugar que a polícia não entre. Se houver uma informação diferenciada do que eu estou falando aqui, é mentira. Nós entramos em qualquer local. E eu posso provar que a estatística ela é desfavorável às organizações criminosas. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo o nosso patrulhamento diuturnamente e fazendo frente. A gente não vai deixar esse pessoal crescer aqui dentro. E não vão se criar. O senhor tem notado ou percebido de alguma forma que há uma retração de alguma força policial por conta dessa facção, né, de aterrorizar, ameaçar famílias e tudo mais? Ou não? O combate está sendo combatido? Não, Frota, como eu falei anteriormente, nós somos seres humanos. Atrás dessa farda existe um cidadão comum. Pai de família? Pai de família, filho, esposo, esposa. Né? Então, lógico, a gente sabe da nossa missão constitucional, servir e proteger. A gente sabe que a gente fez um juramento, mesmo com o risco da própria vida. E nós estamos nas ruas fazendo o nosso trabalho. Claro que toda vez que surge uma ameaça contra um integrante das forças de segurança, a gente coloca o nosso alerta vermelho, para que o policial realmente redobre os cuidados. Coronel, o senhor está aqui no cérebro da polícia, podemos dizer assim. O senhor vê o verdadeiro reconhecimento, né, da população referente ao trabalho que a Polícia Militar faz hoje? Com certeza, eu não tenho dúvida disso, Frota. Existe um respeito aí fora pela instituição. Claro, críticas surgem a todo momento, ninguém está isento disso. Mas a grande maioria da sociedade reconhece o nosso trabalho, respeita o policial e colabora conosco. Claro que tem uma minoria que, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Hoje, com as redes sociais, você vê muito fake, muita coisa que não traz informação nenhuma, traz a desinformação. Pessoas da própria instituição, de outras instituições, também fazendo esse contraponto na oposição ao trabalho que está sendo desenvolvido pelas instituições. Mas a gente vai continuar fazendo nosso trabalho, independente do que seja dito, do que seja falado. A instituição é uma instituição que já tem mais de 70 anos, ela tem um trabalho consolidado, e a gente não vai deixar de fazer, porque a facção está ameaçando, a sociedade mínima, uma mínima parcela da sociedade está falando mal do serviço que foi executado. Falando mal, falando bem, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho em prol desse povo aí fora. Ok, Coronel Jones, muito obrigado. O senhor é papo para 3 dias, mas a gente tem um tempo. Eu queria agradecer a nossa audiência, ao nosso telespectador, por estar aqui conosco, né, e dizer que amanhã estaremos de volta, a partir das 3h30 da tarde, aqui nesse mesmo canal. Obrigado pela audiência, fique com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa tarde. Negative, K, nothing further, just see the cabbie in the corner.